atravessa a parede de steel se você dá um chute? Olha, Né? Vocês estão com S de Steel Frame. Eu falo, gente, você nem precisa de ar-condicionado, entendeu? Tá bem que ignorar. Não, calma. Calma. Isso. É justo com o cliente, é justo que ele saiba quanto ele vai investir. E eles acham que vai sei lá pra onde, eles acham que vai pra Nárnia. A gente quer solução, né? Piena Talks, o podcast da Piena, aonde aqui a gente tira as dúvidas com os especialistas. A Piena sempre trazendo a solução para que os nossos clientes estejam plenos a cada passo. E é por isso que hoje inauguramos o Piena Talks, aonde você vai ter todas as informações sobre construção. E hoje é claro que nós vamos inaugurar com o assunto Steel Frame, a especialidade do Grupo Piena. E para isso, nada mais, nada menos, eu trouxe hoje, com mais de 12 anos de Steel Frame, Márcio, que já esteve nos Estados Unidos e hoje representa o Grupo Piena nível Brasil. O Márcio, que é do Paraná, está aqui hoje fazendo uma de nossas obras, sempre aqui conosco, e eu vou apresentar para vocês. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Marcela. Ao Piena Talks. É um prazer ter você com a gente. A satisfação é minha. Muito obrigada. E, Márcio, vamos então começar. Eu quero apresentar a vocês, né? O que é o Márcio hoje e por que o Márcio, quem é o Márcio e o Steel Frame? O que o Márcio e o Steel Frame tem tudo a ver? Conta um pouquinho, pode se apresentar para o pessoal. Meu nome é Márcio Antônio de Lima, nós somos de uma empresa chamada Montajo, que atua lá no Paraná. Eu sou formado em processamento de dados, tecnologia. É uma coisa que me atrai desde sempre. E durante 14 anos trabalhei numa software house muito grande no Brasil, a TOTOS. E depois eu fiquei gerente de TI, uma empresa lá em Cascavel. E no meio nesse meio tempo aí, o Steel Frame apareceu para mim quando eu estava procurando alguém para construir uma casa para mim. Eu tinha um terreno, queria construir uns sobrados e tal. E comecei a procurar e fui olhando o que estava acontecendo no mercado, quem que eram os construtores disponíveis na época. Isso em quando? Qual ano? Isso foi em 2011, mais ou menos. 2011, nossa. Minha esposa estava grávida nesse período. São anos, né? Do Antônio? Do Antônio. O Márcio tem o Antônio também, gente. É uma vida bem tranquila, né, Márcio? Não, 3 agora. 3, né? Agora, durante essa carreira e essas barbas brancas também vêm disso, né? Não é só do trabalho. Exato. Brincadeiras à parte, eu fui procurar alguém que pudesse construir para mim. E aí, cara, eu ia vendo as obras com fora de esquadro, fora de prumo, reboco, começava com 2, terminava com 5, 8, rodapé dilatado com... nossa, cara. Aí eu falei pra Aline, acho que eu desisti. Desanimou? Desanimei. Acontece muito, né? Eu acho que o cliente que vai pra construir e ele começa a entender a complexidade de uma construção e ele desiste do sonho, né? Eu acho que é revoltante até. Eu, como designer, no meio da construção, acho triste, na verdade. Isso, porque o cliente começa a olhar os detalhes, porque assim, ele está procurando alguém que vai deixar a casa dele do jeito do sonho, ou que vocês, enquanto designers, conseguem mostrar, olha, isso aqui é o que a gente quer para tua casa. Aí você vai, aí rodapés, porcelanato torto, cara, aí desencontro, tudo isso que a gente já sabe. Eu vivi tudo isso, desanimei. E numa conversa com um engenheiro que tinha construtora na época e tal, que ele tinha ido para os Estados Unidos, morou no México também, foi fazer intercâmbio, morou nos Estados Unidos, não me lembro aonde, e no México, o Rodrigo Notari. E ele falou assim, Márcio, você já ouviu falar de Steel Frame? Eu falei, não tenho ideia do que é isso. Ele já morava fora, já tinha uma outra visão. O bicho era sagaz. Ele falou, cara, dá uma olhada no Steel. Eu falei, o que é isso? Só tem nos Estados Unidos? Não, cara, tem uma empresa aqui no Paraná que faz. Eu falei, deixa eu ver como é que é esse negócio. Ele começou a explicar, cara, tecnologia, material diferente, industrialização. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu fui atrás de conhecer e tal, bati lá na indústria. Uma saída de férias, saí de Cascavel, a indústria em Ponta Grossa. Na época, hoje chama-se Espaço Smart, mas antigamente chamava-se Águia Sistemas Construtivos. Sim. É exatamente lá onde tem a vila hoje. Quando foi... Lá em 2011, 2012. Eu fui lá para fazer uma visita. Eles estavam começando e tal, já estavam vendendo e tal. E eu fui para passear
Daí eu falei, cara, gostei do negócio. Fui super bem recebido pelo pessoal das antigas lá. E me mostraram como é que era, mostraram a indústria. Eu e minha família, a gente foi lá pra ver. Nossa, cara, aquele negócio foi assim, tipo a Disneyland, assim, pra nós da construção, é aquilo ali. Eu acho que quando a gente vê a primeira vez, né? Eu tive a mesma experiência. Quando você vê o Steel a primeira vez, eu acho que você vem de um passado de revolta na construção civil pela alvenaria, e quando a gente se depara com essa tecnologia, é apaixonante. Eu falo, gente, eu brinco, que eu falo, é como você viver com IA e nunca usar. Eu falo, depois você descobre o chat GPT, eu ainda brinco ainda, sabe? Como é que eu vivi isso aqui sem isso? Exatamente. Como foi essa vida? Pra mim, né, a alvenaria, ela tá ultrapassada, né, na minha cabeça. E eu acho que a sensação que você teve é a mesma que a minha. É uma paixão, é um amor à primeira vista, eu acho. Isso. E aquilo, putz, na hora eu falei, é isso aqui que eu quero. É isso que é desse jeito que eu quero construir minhas casas. Beleza. E aí daí a gente foi pra praia e tal, voltamos, daí eu comecei a procurar. Onde que tinha gente também. E daí, cara, não tinha. Era uma ou outra pessoa lá em São Paulo, ali na região de Ponta Grossa, Curitiba. Ninguém queria ir lá pro oeste do Paraná pra fazer. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um curso desse negócio pra entender melhor, pra ver se realmente é isso. Beleza. Em 2011, eu não lembro exatamente se foi em 2012, 11 ali, fui lá na Smart, na época na Águia Sistemas, e fiz o curso. Quando eu fiz o curso, cara, daí eu falei, puta, cara, deu ruim. 14 anos de TI, cara, sai fora. Aí tal. Mas daí ainda estava começando. Aí em 2013, 12, 13, aí eu já estava com um pouco mais de consciência, já tinha estudado mais, já tinha lido tudo que tinha disponível em português, daí eu me arriscava algumas coisas no inglês e traduzido e tal. Na época a internet não tinha tanta coisa ainda. E aí chegou um cara, achei um cara lá em Curitiba e ele falou, cara, disse ele podia fazer o orçamento da nossa casa para fazer a mão de obra. Ele falou, não, eu posso fazer e tal. Viu, mas você não quer você construir a tua casa? Como assim? E construir minha casa? Não, pô, é um sistema gozo, eu já vi que você conhece bastante, já entendeu mais ou menos como é que funciona. Vem para casa, vem para Curitiba, vem fazer um curso comigo aqui e tenta entender um pouco melhor. Cara, eu peguei minhas férias, acho que foi em novembro de 13, e fui pra lá. Fiquei uma semana estudando à noite no curso, que era um curso teórico-prático, e durante o dia eu fui trabalhar de graça na obra do cara. Eu fui lá para aprender a montar, parafusar, o drywall também, tudo em drywall, sim. Enfim, pra mim era tudo novidade. E aí foi onde eu falei, cara, saí daquele curso no domingo de noite, fui pra rodoviária, liguei pra Aline e falei, Aline, vou pedir demissão, é isso que eu quero fazer. Daí ela falou, Márcio, calma. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou pedir demissão. Daí, beleza, embarquei no ônibus, voltei pra Cascavel, segunda-feira eu voltava pra trabalhar, pedi pro seu Divo, falei, seu Divo, seguinte, quero sair. Mas só que eu era da TI, então, tipo, não é assim, então... Ele falou, vamos fazer e tal. Enfim, consegui mais 6 meses que eu precisei trabalhar ainda pra poder achar alguém e desligar. E a partir daí... Peguei a FGTE, peguei os acertos e tal ali e comecei a empresa. E aí eu ia construir a minha casa primeiro. Só que daí eu não tinha dinheiro para construir minha casa, porque daí eu já tinha gastado nas outras coisas. E aí apareceu um amigo nosso que aceitou o desafio. Apostar. E a gente começou. Em mim, aposta. Exato, eu te entendo totalmente. Basicamente isso. Basicamente. E aí, 2013. Isso. É que assim, 2013... gente, 2013 é muitos anos atrás, a tecnologia, ela estava ainda muito defasada. E como eu imagino, assim, né, essa introdução, porque hoje o Steel, nós estamos falando de uma tecnologia que, nesse tempo de 10 anos, o Brasil evoluiu muito no steel frame. Hoje não é mais uma novidade. Hoje é algo que já acontece naturalmente, nós temos hoje em todos os estados do Brasil, né? Sim. E aí eu te pergunto assim, aí você entrou pra fazer isso, começou sua casa... A casa do meu compadre, a casa do seu compadre. E foi lá, fizemos a casa. Eu não era... Eu era meio louco, mas não era burro, né? Eu fui lá e contratei um cara, falei, viu, um mestre de obra que trabalhava com outro cara, falei, viu, vem cá, eu paguei na época, pense que na época eu paguei tipo... 16 mil reais pro cara ficar 3 meses comigo na obra. Puta, absurdo, assim.
falei, cara, vem ficar comigo aqui e tal, vamos executar a obra, pá. Tava na parte boa da obra, foi tranquilo. Rapaz, a hora que foi pro acabamento, o cara falou, não, cara, vou ter que ir embora. E abandonou no meio do negócio. Acontece com frequência. Puta, É difícil, mas acontece muito. Meu Deus, cara, foi uma loucura daí. Não, onde que tem alguém que conhece de steel? Cara, tem alguém, não tem ninguém que conhece de steel, mas quem que manja de drywall? Aí achei uma empresa, daí eu contratei essa empresa, daí a empresa começou a fazer um monte de cagada, eu mandei embora, daí tive que chamar outro. Meu cara, Deus! Foi um estresse, cara. Foi um estresse que vocês não têm noção. Então, assim, e na época, como você está falando, tecnologia de material da época era absurdamente ruim. E o preço, né? E era muito Nossa, alto o valor. Hoje a gente tem era. os valores do steel e da alvenaria no mesmo. Na verdade, Praticamente um pau. eu falo que fica mais barato no final, Fica. porque ninguém tá contando as caçambas que saem do Não, mal. é. Ninguém conta nada. Depois eu conto. É. Fica aqui que eu vou contar a verdade de quanto custa a obra. Algo que nunca ninguém te contou, tá? Que eu tenho tudo, eu já tô planilhando. Isso. Mas na época, o steel, até esses dias atrás me perguntaram isso. Ah, Marcela, mas o aço não é caro? Eu falei, gente, hoje a gente tem várias empresas que fornecem o aço, então, obviamente, fica mais barato, né? É demanda. Então, a gente concorre hoje, eu falo, não existe um motivo que me convença de fazer de alvenaria. Eu não fico mais numa obra há 3 anos. Eu, depois das casas, eu fiz casas muito grandes aqui em Dourados, que foram obras de 4 anos. 4 anos? Você não tá entendendo? Mas isso é uma sociedade, é um casamento com o cliente, pô. Eu tenho. Gente, vocês não estão entendendo. É anos acompanhando. Nossa. Teve obra que eu comecei, projetos, né? A obra não é minha, inclusive, mas eu comecei os projetos. Eu não tinha engravidado do primeiro filho. Eu engravidei o primeiro, eu tive o primeiro, depois eu engravidei do segundo, eu tive o segundo filho e eu tô entregando agora. Ele tá com 2 anos, o segundo. Nossa. Então, é muito... Eu acho que eu falo, gente, é uma vida. Vocês têm noção do que acontece em 3 anos? Não, é absurdo. É muito tempo. A tecnologia muda. Tudo muda. Aí você faz o piso que você comprou há 3 anos atrás é outro, né? Mas enfim, calma. Esse vem daqui a pouquinho. Me conta mais, Márcio. Não, então é isso. Daí, nesse período todo, o steel entrou na nossa vida como uma linha de alternativa para uma obra nossa, do que a gente queria fazer, e acabou se tornando, para mim, pro meu perfil de tecnologia e tal, para mim se tornou um estilo de vida. Então, eu mudei tudo que eu sabia, abandonei uma carreira de 14 anos de TI, porque, cara, aquilo me encantou. Você sabe o que eu tô falando. Então, assim, eu comecei montando estilo, aí peguei 2015, 16, deu uma puta crise, não pode falar puta, desculpa. Ai, pode, gente, faz pi, Desculpa tá aí, ótimo. faz pi. Não, hoje tá sem vinho, mas hoje é sexta, né? Só pra avisar vocês. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouco tem churrasquinho, né? Sextou com S de Steel Frame. E aí, nessa pira toda, eu comecei, tipo, a mentalidade muda. Quando você começa a entender... E por que hoje eu gosto muito disso? Porque, assim, você começa a entender a forma de montagem, como que o engenheiro pensa aquela solução. E aí a gente vai incorporando o nosso dia a dia. Você entende? Então, puta, por que fazer desse jeito? Cara, dá pra fazer desse jeito? Não, daí a gente começa a questionar. Mas, às vezes, a gente questiona a arquitetura, a engenharia, no sentido de trazer mais simplicidade para o processo. Sim. Porque é simples. O steel frame, se você vê, é muito simples. Ele tem a complexidade da engenharia, mas o resultado, a aplicação é muito simples. É muita técnica, né? O steel frame, eu gosto de falar que ele não aceita gambiarra, né? Não. O steel, ele não aceita gambiarra. A alvenaria, ela também não aceita, né? Veja bem. Depois dá problema, ninguém sabe por quê, mas é o legítimo jeitinho brasileiro. E aí o resultado é uma família chateada, triste. Há anos de uma obra que virou o elefante cor-de-rosa, valores altíssimos. Você se preparou para algo, você tem 2 algos. É injusto. Isso. Eu acho que o meu amor pelo steel frame, ele veio pela... Eu sou muito justa. Eu gosto de ser justa. E eu gosto de oferecer plenitude. A piena, né? Ela é plenitude em italiano, né? A ideia de poder proporcionar para o meu cliente qualidade de vida, luxo, tempo,
Tempo com seu filho, tempo com a sua família. Vou começar uma obra hoje em janeiro. Natal, você tá na tua casa. Sim. Nesse Natal. Não, é 2000, mas gente, pelo amor de Deus, daqui 3 anos. A gente não sabe. A vida da gente, ela é muito rápida, né? Eu falo muito isso, eu perdi meu pai, eu tenho... Depois que eu, perdi, eu fiquei tipo assim, gente, é tão rápido aqui. Tanto desgaste, tanto tempo em algo. Não precisa disso. Não precisa ser difícil, não é que nós estávamos falando agora? Isso. Como é que você falou pra mim? Dificuldade é uma decisão. O sofrimento, né? O sofrimento é uma decisão. Doer, dói. Mas sofrer é uma opção, né? Pois uma decisão. é uma decisão. E aí, eu acho que o estilo, esse amor que você fala pelo método construtivo, é o que eu senti. Desde o nosso primeiro treinamento no Paraná, né? Sim. Quando a gente esteve lá. Eu simplesmente... na verdade, eu gosto do Steel Frame há muitos anos, né? Eu acompanho muito os Estados Unidos, né? Eu acompanho o mundo, na verdade. Eu falo que eu trago hoje para Dourados o que tem de melhor no mundo. Hoje a gente tem, né? Não existe distância. E acompanho muito. E eu falo assim, gente, os Estados Unidos faz isso há anos. Quantos anos? O Steel nasceu lá logo depois da Primeira Guerra ali. Ela deriva do wood frame, né? Exato, Mas eu vi que tem 1991... que eu vi que tem, assim, que era mais ou menos no caso quando eu nasci, veja bem. Mais divulgado, né? Exato, E eu tô com 34 anos. Nós estamos falando de anos. E aí vem me falar assim, o que eu penso, né? Se a gente tem países super desenvolvidos, não só os Estados Unidos, tá falando mundialmente, falando... A Europa tem bastante, Austrália... Eu falo na Suíça, meu chalé. Eu tô no negócio, eu e meu chalé, eu tenho amor pelo meu chalé. E aí eu penso assim, por quê? A gente é tão teimoso. Pra que sofrer? Se você pode ter a qualidade de vida, se o futuro ele está acontecendo, eu tenho qualidade de vida, eu tenho previsibilidade, eu tenho luxo, eu tenho uma casa em cara de casa, né? Que eu adoro, esse acolhimento. Por quê? Por que ficar 3 anos? Eu fico revoltada. Eu sou tipo assim, eu sou essa pessoa, né? Eu sou prática. E eu me revolto e falo, me dá uma razão para fazer de alvenaria. Mas, né, o estilo pode dar problema. Eu falei, então, querida, a alvenaria também. O que mais eu vejo é casa com infiltração, Sim. vindo de baixo. Sim. Aí a minha pergunta é, Márcio, steel frame vem infiltração de baixo? Se for bem feito, não. Então. A alvenaria também, se for bem feita, não. Exato. Mas a questão é que o steel, por a gente tratar o steel frame como uma construção a seco, que é a base, né, o cerne ali, o método, então a previsibilidade disso, vai fazer um radier, tal, beleza, faz ali, coloca a capa de pedra, coloca uma lona de 300 micra, malha, espaçador, malha, concreto do jeito certo, na especificação correta. Cara, não dá errado. É só seguir a receita de bolo. Você entende? Por isso que é importante, né? E saber alguém que respeite tudo isso. Existe norma, existe o jeito certo de fazer, por que fazer errado? Exato. Cara, as pessoas às vezes parece que elas não têm noção do tamanho do problema que elas compram fazendo algo errado. Elas acham que vai ficar mais em conta, né? E vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Não, vai dar merda. Não vai dar merda, exato. É simples. A gente adora, né? Como diz Thiago Albuquerque, vai dar merda. Porque, gente, não tem outro caminho. Construção, eu falei esses dias, ontem eu tava comentando aqui com o pessoal, com o meu engenheiro. E eu falei, às vezes a gente tem que ser mais incisivo até com o cliente. Sim. E é uma coisa que é posicionamento, algo que eu falei lá na minha palestra, que eu gosto muito de falar sobre posicionamento. Sim. Quando o cliente, ele contrata a Piena, ele contrata o know-how, certo? A expertise, né? Eu já passei por tudo nessa vida. São 11 anos fazendo obra. De reforma. Presta atenção nisso aqui. Construção é mamão com açúcar. Reforma é caos, gente. É um caos. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Eu já encontrei de tudo. De tudo. Fiz transformações incríveis. Amo fazer reforma. Eu acho que hoje a Piena se posiciona no mercado como a construção de steel. Então, ou seja, a construção de alvenaria nunca me encantou muito os olhos. Porque eu sempre achei um absurdo tempo. Porque tempo, pra mim, é algo primordial. Porque eu vejo
que o tempo ele é muito rápido, as coisas acontecem, a vida tá acontecendo enquanto você tá. Eu falo, cara, você vai ficar 3 anos com uma pessoa te pedindo Pix. Se já que você vai gastar, você já sabe que você vai gastar. Você vai investir na sua casa? Vai de uma vez só, a dor é de uma vez só, é corte Tramontina. Entendeu? Me ajuda a te ajudar, querido. Porque aí você vai, eu falo, cara, você vai pedir financiamento no banco. Você vai começar a pagar, certo? Se demorar 3 anos, você tá pagando 3 anos. 2 anos, você tá pagando 2 anos. E você não pode vender a casa que você tá hoje, você não pode alugar a casa que você tá hoje, ou você tá pagando o aluguel da casa que você tá, porque você tem que morar em algum lugar, né? Aí você tem 3 filhos, você nem pode se mudar pra um lugar muito pequeno, porque você não tem onde enfiar a criança, veja bem. E aí eu penso, gente, você tá pegando financiamento. Se você faz de estilo em 6 meses, 6 meses, uma casa o quê? 200 metros quadrados. 6 meses? Não. Muito. Não, pode colocar. Veja bem, vocês não estão entendendo. Vamos falar em 4 meses, 3, 4 meses aí? Não, mas eu ia falar, aquela obra que nós estamos terminando agora, são 300 metros quadrados. Sim. Nós levantamos ela, o estilo, em 15 dias, montando o painel, painelizando na obra. 300 metros quadrados, 15 dias. Entendeu? Claro, agora vai... Sim, acabamento. Acabado, mas ela está com 35 dias. Nós estamos com a obra só faltando pintura. Sim, exato. E aí, entra o tempo. E aí eu falo, cara, você tá pagando o negócio, você vai pagar igual. Pelo menos você já tá morando na casa, já tá feliz. Paga, mas paga feliz, pelo menos. Deixou de pagar aluguel. Não, economizou horrores. Não, e aí o que acontece? Tipo, eu fico assim, como assim? Como assim? Eu falo, não me dão irritabilidade essas horas. Vocês não me irritam. Então, assim, mas existe ainda, né? Eu acho que tem, né, essa... Você enfrentou muito isso? A resistência? A resistência? Nossa, como foi pra você? Cara, nós estamos em 2015 na tua história aqui. 15, quando eu tava começando a segunda casa já. A segunda casa. Segunda casa. Qual foi a maior resistência que você enfrentou do mercado em 2015? Nós estamos em 2026, indo pra 2026. Marcela, o steel frame, e isso foi uma coisa que me chamou muito, me judiou demais, e por isso que eu fui tão perseverante. Porque eu desde sempre acreditei no steel, eu falei, cara, esse negócio é top demais. Só que o que tá dando errado? Onde que tá a cagada? Por que não tá dando certo? Vai lá, antigamente nós tínhamos muito, as tecnologias de material foi se aprimorando no decorrer do tempo. E tá tudo certo. Na época o que tinha, nós jogava, né, tinha aquela música para dançar o baile, nós dançava o baile com aquela música, tudo certo. Só que daí o que acontecia? Os improvisos. Não sei direito como faz. Eu fiz muito isso também. Eu não sei direito como faz. Então a gente ia ali, entendia, é mais ou menos isso, acho que vai. Pá, beleza. Cara, a gente resolvia o problema. Só que dava na trave. A segunda casa que eu fiz, cara, foi um caos absurdo. Por quê? A segunda casa era para alguém da família. Arquitetos sabem que atender alguém da família. Aí o que acontece? Quem nunca? Não, mas pois aí assim, dos dois lados... Responsabilidade. Não, isso, mas o problema foi assim, a gente tinha muito, queria muito, família, né, eu queria ajudar, queria um negócio, eu fazia o meu melhor e o cara acreditou em mim, só que daí, falta de informação, problema disso, problema daquilo, especificação errada, cálculo estrutural que não foi bem feito. Engenheiro que não calculou bem. Isso, porque na época, assim... Não tinha. Na realidade, assim, tinha muitos arquitetos que estudaram, provavelmente estudaram com muita boa vontade e tal, e queriam fazer cálculo estrutural de estilo. E aí, cara, não calculavam direito carga de vento, um monte de situações que são extremamente necessárias para o processo. E, cara, eu usei, não vou falar os produtos porque é depreciativo, então eu usei alguns materiais, cara, e deu problema na casa inteira, sabe? Cálculo estrutural errado, então dá fissura, como trabalha, vento e tudo mais, fissurava e eu não entendia por quê. E metia camada em cima de camada, em camada em cima de camada e tentava resolver. Cara, meu Deus do céu. Tanto é que a gente ficou vários anos sem se falar. Pós-obra, absurdo, assim, sabe? Eu fiz de tudo, tipo, paguei, ressarci uma parte, até onde eu conseguia. Cara, foi um estresse do caramba. Foi estresse do caramba, assim, sabe? Então, eu falei, cara, mas não vou desistir. Não vou desistir. Saí da operação da casa como um todo, e na época, como estava em crise, o que é mais fácil? Construir uma casa inteira de estilo ou trocar um telhado? Trocar um telhado muito mais simples, muito mais rápido
E o mercado é muito maior, porque a Shingle se adapta a tudo. qualquer tipo de construção. Shingle, amo. Foquei no steel. Foquei em estrutura de steel para Shingle e Shingle. Porque ela tem a flexibilidade, não rachava. Enfim, aí a gente focou nisso e pau. Daí a empresa voltou a crescer. Então, assim, foram várias coisas e nos últimos tempos eu fui trabalhar com empresas em Santa Catarina, pessoal, putz, cara, me deram uma baita de uma oportunidade na época. Eles também estavam Começando. estruturando melhor a equipe do Steel. A gente, acredito que consegui ajudar bastante eles nesse sentido também, de desenvolver, de pensar, de organizar o processo. Acompanhei várias obras com eles. Fomos atender gente lá no Chuí, pô. Lá na divisa, pisei no Uruguai lá e tal. Foi muito massa, assim, sabe? O mundo do Steel. Então, quando você começa a trabalhar legal, né, daí eu voltei para estruturas e Steel mesmo. Quando você trabalha e faz um bom trabalho, o mundo é teu quintal, cara. Isso é legal demais. Hoje a gente atende nível Brasil, né, Márcio? Entendeu? A gente atendia a gente lá no Rio Grande, lá no Chuí, Santa Catarina, Paraná, vamos lá para Assunção, Paraguaizão inteiro ali. Estamos estendendo o braço aqui para Dourados, né? E já temos obras mais para cima, para orçar e tudo mais. Então, assim, o mundo parece ter o quintal daí. Tá? Então você vai atendendo, vai fazendo conexões. Isso acontece por causa da tecnologia, porque a gente consegue, é rápido. Então tá tudo bem você fazer uma obra, por exemplo, você vai ficar uma semana aqui agora, aí ele volta, aí vem, e aí daqui a pouco tem no Paraná, né? A gente tem obra lá, e aí a gente tem obra, então assim, Márcio, vamos, obra em tal lugar. Então a gente tem, né, uma equipe multidisciplinar que vai para esse, a gente fez Florianópolis, né, agora junto com o Thiago também, e por ser rápido, a gente consegue atender. E isso é legal. E o nosso chalé, né, que a gente entrega em 30 dias, dá licença, tem um chalé para vender. Mas isso que é legal, sabe, Marcela? E até, né, falando um pouco do Thiago, né? Pô, o Thiago, ele conseguiu conglomerar várias pessoas junto dele. Sim. De altíssima capacidade, né? E, pô, eu tô fazendo mentoria com ele também, pô. O cara é muito. Então, trouxe muita informação sobre organização, sobre planejamento. Por exemplo, investir na parte de engenharia. Sim. Hoje, antigamente, a gente fazia os telhados todos no fio do bigode, acreditando no nosso conhecimento. Hoje em dia, eu não faço uma ampliação de 10 metros sem ter o cálculo estrutural. Mas eu acho que é o profissionalismo que deixa a gente assim. Você entende? Porque experiência, é o know-how. Você sabe que se você não tiver, você sabe que se fizer gambiarra vai dar. É que assim, quando a gente tá começando, a gente tá começando. Sim. E a gente tá e talvez você tá começando. E começa. E pode ser que não vai dar certo no começo, mas isso é legal, Márcio, porque você conta a sua história aqui, que são dificuldades que você passou em 2011 e olha onde você está hoje. Sim. Né? Então hoje você como mentor, né, do Steel, né, a gente tem treinamentos aí com o Márcio e podendo estar aí nessa visão geral, mas o Márcio hoje tem o know-how que tem e é parceiro da Piena por ter o know-how, por ter o conhecimento. Porque a Piena também chega num patamar, até quando a gente... Todo mundo pergunta, mas por que sua mão de obra é de fora? Eu falei, é simples. Porque a Piena já tinha nome. São 12 anos também que eu tô na estrada. Eu não podia simplesmente vender eu não podia me aventurar. Eu não posso me aventurar. O meu cliente, ele já espera a excelência. Sim. Ele tá esperando excelência, ele tá esperando qualidade. Ele entrou aqui dentro e fala, Marcela, eu quero o que tem de melhor. Sim. Então, ok, eu tenho de melhor hoje, não está em Dourados, mas nada me impede. Então, hoje, essa parceria, né, essa junção aí nossa, ela é incrível. Porque a gente junta especialistas. A Piena, o grupo Piena, ele é isso. Ele tem especialistas em todas as áreas. Sim. Eu não sei fazer tudo. Você não sabe fazer tudo. A Marcela Nogueira, ou o Felipe, ou o André, ninguém sabe fazer tudo. Ou o Thiago. Então, a gente consegue atender hoje todos os projetos, cada um na sua área. Então, a gente tem projetos em Alphaville, junto com o Thiago. Sim.
Você tem, é um projeto, a gente teve projetos em Florianópolis que o Felipe, né, o nosso sócio que estava com um projeto de engenharia e a parte de steel em Florianópolis. Aí a gente tem o projeto de interiores, parte de engenharia em Alphaville. Aí tem em Dourados a parte de arquitetura, engenharia, interiores e steel. Então a gente conseguiu trabalhar com equipe multidisciplinar. Eu acho muito incrível isso do Grupo Piena, porque eu sempre acreditei muito nisso. Ninguém faz nada grandioso sozinho e ninguém sabe fazer tudo. Então, eu me vejo como especialista em interiores. Hoje me tornei o maior escritório de interiores do Mato Grosso do Sul. São mais de 400 metros quadrados hoje aqui. Eu sempre sonhei nisso, né? Eu falei, eu vou ser o maior. E, enfim, eu cheguei. E aí, é claro que a Piena agora, eu cheguei. E agora eu vou para novos ares, né? Sim. Então, a Marcela Esperotto se tornou Piena justamente por entender a necessidade do mercado. Que é a falta de especialistas. A segurança. O meu cliente, ele pede segurança, né? A gente não é perfeito, eu sempre falo isso, né? A gente não é perfeito. Mas a gente tem know-how. E a gente sabe onde vai dar problema e onde não vai dar. E a gente tem o compromisso de resolver. E a gente tem o compromisso de resolver. Exato. A gente soluciona. Live Solution. Isso. É muito Live Solution. Solution. Mas é nome chique demais. É muito design. Tudo tem design. É design pra mais de merda. Mas eu acho que é isso. E Márcio, pós 2015, aí você fez sua segunda casa, teve toda a situação. Quanto tempo demorou pra você falar agora ficou bom? Isso é interessante. Ainda não ficou. Não, mas é interessante isso, porque assim, ó, eu passei por um período muito crítico e isso eu consegui desenvolver um pouco melhor vindo lá do método Black. Caraca. Por quê? Porque eu sempre tentei fazer o meu melhor. Sempre. Isso eu prego para os meus filhos, para tudo que eu quero fazer. É um propósito de vida isso. Eu sempre procurei fazer o meu melhor. Só que nem sempre a gente entende, a gente não consegue ver o quanto que isso é bom. É a percepção, um problema. Eu tive muito problema de autoimagem mesmo. Posicionamento. Exato. E aí teve uma frase que me marcou bastante, que lá no Black, que foi assim, o Thiago falou pra mim, ele falou, irmão, daí eu comecei, claro, depois do Black, eu fiz alguns videozinhos, mas, cara, esse negócio, isso aqui pra mim é desafio. Isso aqui pra mim é desafio. E tô vencendo, tô exercitando, mas... Faz parte. E ele falou assim, cara, você é um Maverick estacionado na garagem, irmão. Então aquilo mexeu muito comigo. Primeiro, porque eu gosto de carro, Maverick pra mim é um... Você sabe o que ele fala pra mim? Que eu era uma Ferrari dentro do estacionamento do shopping. Ele falava que eu era uma Ferrari, que eu tava tipo assim, ele falou, Marcela, você não consegue nem acelerar. Você tá acelerada, mas você tá no shopping. Então você não vai, sai do shopping. E isso é legal das mentorias, né? Isso. Porque a gente ele tem uma visão, né, claro, que ajuda a gente, porque por mais que você seja especialista no seu ramo, a gente não enxerga além do muro. Exato. É uma coisa inacreditável, né? Você tá dentro do buraco, você consegue ver ali, né? E eu acho que é por isso que hoje, me traz muito isso, o Thiago também, ele fala, você tem que dar mentoria, você tem que fazer, você tem que dar palestra. Cara, minha primeira palestra é 250 pessoas. Porra, velho. Tipo assim, pagantes. Eu tenho o Guto falar, e as pessoas pagaram pra te assistir? Aí eu falei, E é isso, é legal, compartilhar. Isso. Compartilhar. E a gente entende que não é só sobre a gente. Não, esse é o grande chave. E, por exemplo, hoje eu ainda estou formando uma equipe. Por quê? Porque, graças a Deus... É eterno isso, né, filho? Durante os 12, quase 15 anos que eu tenho contato com o pessoal do Steel Frame, cara, eu conheço gente no Brasil inteiro. Eu conheço gente do Sul, eu conheço gente do Norte, eu conheço gente aqui no Mato Grosso, conheço gente de São Paulo, conheço no Paraguai. Então, a gente conhece... Cara, a gente conhece muita gente. A gente conhece gente de fora que veio pra cá, que está lá nos Estados Unidos, né? Vamos falar do nosso amigo Darlan. Vamos falar Darlan. Grande Darlan. Darlan. O arquiteto do aço. Agora o Darlan está com novos ares também, né? Mas o Darlan, ele trouxe muito, né? O Darlan agregou muito pra gente também. E me conta um pouco, como foi sua história? Lá, né? Fiquei na casa dele. Então, lá nos Estados Unidos, né? Respeita a minha história. Me conta um pouco, e como foi pra você? Quando que você conheceu o Darlan? O que aproximou? O Darlan, ele mexe com estilo, já tem muitos anos aqui mesmo. Lá em 2011 começou... também, pô. Ele tinha uma indústria na região de Maringá, ali, de Ivaiporã, legal. De e aí ele foi para os Estados Unidos. Isso. Então daí, como é que eu conheci o Darlan? O Darlan vai estar sentado aqui com a gente também, daqui uns dias. Esperar ele vir dos Estados Unidos, né? Pra sentar aqui nesse sofazinho. E aí o que aconteceu? A parte, como que eu me conectei com o Darlan? E aí aquela coisa, sempre vou tentando buscar o meu melhor. A gente
putz, a gente trabalha com várias indústrias, várias pessoas, vários atendentes, alguém conhece, às vezes não conhece, desistiu. E aí a gente precisava de fazer orçamento de casas inteiras. Vamos voltar um pouquinho para as obras. Cara, aí a gente chegava lá, cara, eu tô com esse projeto assim, a gente fazia antes assim, meio que desenhava, eu abria uma planilha no Excel e eu ia calculando. Os quilos do aço. Aí eu contava montante por montante, imagina. Aí mais ou menos mentalmente eu sabia mais ou menos tal. Cara, muito amador, mas muito amador. E aí eu comecei a seguir o Darlan começou a me seguir, eu comecei a ver uns negócios dele, uns Instagram e tal. Pô, e curso, e fazer não sei o quê. E eu falei, cara, esse cara é massa. Aí comecei a trocar umas ideias com ele pelo Instagram mesmo, trocando ideia mesmo. E o cara é muito gente boa, né, cara? Boa, né? Nossa, ele é muito gente boa. Trocando ideia com ele, pá. Aí ele falou, cara, eu vou ter um curso de modelagem. E eu falei, e de passar no cabelo comendo pão, né, cara? O que é isso? Modelagem. Não, tá, modelagem 3D, papapá. Eu falei, ah, legal, quero fazer. Como é que é? Tal? Foi online, pá. Eu acho que 2, 3, eu não sei quanto tempo lá, foi uma semana, acho, quase de curso. Cara, daí eu comecei a perceber que eu conseguia fazer um orçamento, modelar e saber quanto de aço eu usava em 2 horas. Pegava uma casa lá de 100 e poucos metros, sabia em 2 horas, tá todo mundo. Tá pronto. Falei, para, velho. Não, isso aqui é outra vida. Aí foi daí onde eu conheci ele, troquei ideia e tal. E aí ele falou, cara, eu vou dar um curso presencial aqui. Eu falei, cara, quero ir. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Ele falou, Márcio, pá, cara, você vai vir pra cá? Eu falei, vou, quero ir. Daí ele falou, então você é meu convidado, pô. Eu falei, ô louco, velho. Aí tal, e acabamos que daí, na véspera, no final de semana antes do curso, deu aquele furacão Milton lá e tal. E eu já tinha comprado passagem, tava tudo certo. E eu falei, irmão, e aí, vai ter, não vai ter? Ele falou, Márcio, cara, tive que cancelar. Eu ia aí também. E aí ele falou, pô, vem pra cá. Já tá com a passagem comprada? Tô. Tu vem pra cá, fica na minha casa. Eu falei, ô louco. Pô, ficar na casa do cara. Na época, a Carol tava grávida, do Ítalo e tal. Eu falei, putz, cara, o cara vai me receber na casa dele. Eu falei, não, o cara o coração é maior que ele, pô. Mas fui, daí, pô, eu fiquei lá, fiquei uma semana com ele, não, uma semana, 10 dias, fiquei com ele, fui visitar, ele tinha uma indústria lá, fui visitar alguns clientes, participei de uma palestra que ele foi dar. Nessa palestra conheci um monte de gente de São Paulo, putz, cara, absurdo. E aí você percebe a força do network. Sim. Quando você tem um objetivo, quando você quer fazer o teu melhor, quando você quer fazer a coisa certa, cara, as portas se abrem de uma maneira absurda. Verdade. A gente se conheceu onde? No Método Black, lá em São Paulo. Em São Paulo. Pô, eu fui buscar melhorias, você estava lá, já era mentorado, eu acho, do Thiago. Então, cara, a gente... Já, né? Acho que tinha recém-contratado, né? Não sei. Eu acho que eu conheci o Thiago Campo Grande. Então, assim, cara, absurdo. A gente conecta com pessoas que têm propósito, que quer fazer a coisa certa, que quer fazer melhor, que quer dar o seu melhor, que quer oferecer algo que realmente vai fazer diferença na vida do outro. Isso é importante. Faz sentido. Né? A gente trabalha certo. E isso, correto. E por que eu tô falando isso? Porque daí a gente conheceu o Darlan lá, a gente acabou se reconectando, fazendo as palestras. Fez o curso. Aí a gente fez o curso no Paranavaí agora, que eu fui também. Que a gente construímos, né? Isso. Construí, eu coloquei a luva, peguei na parafusadeira. Pergunta pra ele, o que eu fiz? Bateu muita foto, fez muito vídeo e tá tudo certo, né? Mas eu coloquei a luva pra fazer. Ah, sim. Ela colocou EPI pra fazer os vídeos, tá tudo certo. Eu coloquei todo o EPI para fazer os vídeos, todos os vídeos. Mas eu falei, não teve uma, daí vocês seguraram, eles seguraram, né? Aí vai, Marcelo, parafusa. Eu falei, deixa eu parafusar que eu quero fazer foto. Mas a Nogueira fez tudo. A Marcela Nogueira, o Felipe, o André, lá, todo mundo. Eu falei, vai, gente, sou comercial, tô na venda. A Alice também foi, lembra? Foi super legal. Um mega aprendizado, né? Ali, o tete a tete ali, vivência, e muito, né? E os caras, o pessoal, todos ali. Veio gente do Brasil inteiro, cara. Veio gente do Nordeste, cara. Foi gente do Nordeste pro treinamento com o Darlan, verdade. Veio do Darlan lá dos Estados Unidos. Veio do Darlan dos Estados Unidos. Como é que quem dirá o cara do Nordeste? A gente vai também, né? Pô, nós estamos aqui do lado. Né? Em relação a tudo isso, o que hoje você vê que o steel frame é mais vantajoso se eu pudesse te perguntar assim? Por que construir a minha casa de steel frame? Aí eu faço algumas perguntas específicas para o cliente. Isso é legal. O que é importante para você? Você quer morar logo na casa? A gente consegue te entregar no tempo adequado. Você quer ter um conforto térmico e acústico? Isso é importante para você? A gente consegue te dar um conforto térmico e acústico. Você sabe que essa é uma dúvida? Que toda vez alguém me pergunta, mas e o som?
Eu falo, é melhor que a alvenaria. Muito, muito. Ah, mas e a acústica? Eu falo, Eco. gente, você nem precisa de ar-condicionado, entendeu? Tá bem que ignorar. Não, calma. Calma. Aqui não tem muita salvação, cara. É muito bom, é melhor, muito melhor. Porque você já encostou numa parede de alvenaria? Depois do sol, face oeste. É mega quente. É. Mega quente. Mas encosta numa de steel pra você ver. Por não ter ponte térmica, isso é muito absurdo, né? A diferença é muito grande. É muito grande. É muito grande. muito grande. A precisão orçamentária é importante para o senhor? Por quê? Porque hoje nós estamos atendendo, tipo, 98% de precisão orçamentária, Marcela. É fantástico, né? Você está entendendo? Aí, E eu acho que é justo. Isso. É justo com o cliente, é justo que ele saiba quanto ele vai investir. Porque às vezes o cliente chega aqui também pra mim e eu falo, eu conto a verdade. Não, o cara tem que parar a obra no meio porque aumentou Porque 30%. ela acabou. Eu falo, cara, 30%. às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ela precisa vender um terreno, ela só precisa se organizar. Não é justo você mentir pra pessoa. Isso. O cliente é leigo, o cliente não sabe. É. Eu vejo muito isso acontecer. Aqui... A pessoa ela chega aqui e ela fala, ai, mas o fulano falou pra mim que eu vou gastar só X. Eu falo, tem que tá quentinho. mas vamos falar assim, ó, não chega nem a ser uma mentira. Às vezes o que acontece é que a pessoa ela tenta traçar aquele cenário mais otimista na alvenaria, mas, por exemplo, ela não lembra que pro cara passar uma... Mas não é otimista. Não, mano. Não tem nada de otimista numa obra. Não. O cara, a pessoa que tá vendendo, ela tenta ser otimista. Mas não é otimista. Mas, por exemplo, o cara tem uma tomada ali, certo? E ele precisa passar uma outra tomada aqui. O que o cara tem que fazer? Rasga a parede inteira. Às vezes, depois do reboco pronto... Não posso nem bater aqui. Às vezes, com o reboco pronto, o cara vem, corta tudo, quebra tal, aquela lixedo, aquela bagunça, aquela zona do baralho, para o cara poder passar uma mangueira, velho. Aquele tempo foi contabilizado? Não. Aquele reboco foi contabilizado? Nós estamos pensando numa parede, mas pensa que a casa inteira. Cara, se o cara for quebrar a casa inteira para passar a mangueira, quantas caçambas de lixo dá? Então, assim... Eu, com 3 filhos, é 2, né? Tá, esquece, é que eu quero gravidar de novo. Já quer outra? Eu já conto que eu tenho 3. Marcela, eu tenho 34 anos hoje. 34. Eu tenho uma vida pela frente. Uma vida. Eu me nego a gerar tanto lixo. Porque o cliente, ele não faz ideia do tanto de caçamba que sai de uma obra. O saco de cimento. E eles acham que vai, sei lá pra onde. Eles acham que vai pra Nárnia. Não vai, gente. Tá na terra aqui, ó. Viu? Tá? Aqui. Então, assim, ecológico. Eu cuido dos meus filhos. Eu tô cuidando do futuro dos meus filhos. Eu, como construtora, como empresária da construção, preciso olhar e alertar. E entender. E passar essa informação. Sim. Esse é o meu papel no mundo. Se depender de mim, esse cuidado vai ter. Isso. Então, tudo isso, se você pegar, alinhar, por exemplo, e aí vamos lá, falando um pouco dentro do sistema do steel. O cara vai usar um aço engenheirado já. Cara, não tem resíduo. A obra de 300 metros quadrados, a gente pegou uns perfil lá para poder... A gente comprou uns perfil extra para poder ajudar a contraventar, a travar, enquanto faz a montagem lá, né, que é normal isso. A gente tem os picotes daquele aço, que dá uma caixa de sabão em pó, assim. Sabe uma caixa de sabão em pó? Aquilo lá. Então, assim, cara, é muito pouco resíduo. Claro, na parte do drywall tem um pouco mais, mas daí tem o descarte correto, daí tem as caçambas específicas para isso e tal. Mas, cara, é absurdamente menos. E muitas coisas, né, do steel é reciclável, né? Sim. O steel reciclável. Sim. Então tem tudo isso como um fator. E daí quando você vai trocar, vamos lá, só para finalizar o assunto específico. Quando você vai trocar essa ideia com o cliente, então você mostra o porquê. O que é importante para o senhor? E o preço é importante? Sim. Mas vai ficar... O fulano de tal faz por X reais o metro quadrado. Tá, o nosso vai dar quanto? 15% mais, no máximo? Tá dando o mesmo preço, filho de Deus. Não, se você pega o cube, é o mesmo preço do cube. Hoje, a Piena tem orçamentos e está dando o mesmo valor. Porque, obviamente, eu comparo a minha mão de obra de alvenaria, que é boa, com a minha mão de obra de steel, que é boa. Gambiarra, a gente não vai vender, a gente não vai fazer, eu não vou orçar. E por quê? Eu estou contabilizando. Eu não minto. É aí que é mais barato. Não é. Por quê? Você vai pegar, só se você for cimentar a laje. Aí caminhão, ninguém colocou teu caminhão, tá? Escora de madeira, que se você colocar de madeira, você joga fora. Sim. Se você colocar de ferro, que seria ideal, mas no caso você aluga, paga também. Você paga, uma vez paga. Aí você paga isso daí, você paga o caminhão, aí você paga. Aí veio o negócio, estragou, aí é fora o piso. Se você vai demorar 2 anos pra construir, hoje o piso é um valor. Como é que eu vou garantir pra você que o valor vai estar esse valor daqui 3 anos? Esquece.
Por mais que você Aí você pega uma pandemia. E aí? Nossa, a pandemia foi foda, hein? Entendeu? Você se programa pra um X, vira 3X. Vida. A previsibilidade do estilo, por quê? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Antes de começar a obra de estilo, eu já comprei as coisas. Eu fiz um projeto de interiores muito top. Fiz o projeto arquitetônico. Fiz o projeto de interiores. Eu compatibilizei, fiz o projeto de engenharia. Compatibilizei tudo. Tá tudo compatibilizado. Comecei a comprar piso. A hora que vocês estão montando, eu já tô comprando, vocês sabem. Agora a gente tá com uma obra ali. É junto. É ao mesmo tempo. E é rápido. É prático. Então, tudo isso que você me fala, você falou, né? O que é importante pra você? Tempo, dinheiro, sustentabilidade, precisão, planejamento, né? Planejamento, parede reta. Se a parede é reta. Prumo, laser. Prumo, laser, tudo. E aí? E aí sobra o quê? Sobre o estilo. Tem concorrente? A gente não tem, gente. Não tem. A alvenaria. Assim, Marcela, eu quero bater minha cabeça na alvenaria. Beleza, boa sorte. Sabe que ontem não, foi que dia que foi agora? Tava na minha mãe. Lá na minha avó, lá em Balneário. Tava no prédio. E aí eu fui me encostar na cabeceira e não tem cabeceira. Eu dei uma batida na minha cabeça. Cara, foi tum, aí doeu. Aí eu falei, viu? Se fosse meu estilo, não tinha doído tanto assim. Pelo menos o coxo tinha amortecido um pouco. Era um pouquinho mais macio. Era um pouquinho mais macio. Mas atravessa a parede de estilo se você dá um chute? Olha, isso é foda porque assim, ó, tem muita pegadinha do Faustão, né, cara? Tem, né? Tem muita pegadinha do Faustão. E isso depreciou um pouco o steel frame. Aquelas paredes de papel, aqueles negócios que fura, que você atravessa a parede. Cara, isso é importante. Especificação técnica. Especificação técnica. Tem parede, hoje tem placa específica, placa de resistência, placa para umidade, sempre teve, né? RF, RU e tal. Mas hoje tem placa, nós não temos um projeto que tem com raio-x. Hoje tem placa de drywall que tem A gente tem uma clínica em Ponta Porã que estamos fazendo, que ela é toda ela é de raio-x, então todas as paredes são isoladas. E então tem a placa específica para raio-x, tem placa específica para resistência mecânica, tem placa específica para área externa, com baixa dilatação, que não dá fissura, então, enfim. No resumo, é know-how, É técnica, é conhecimento de produto. é conhecimento de produto. Especificação de produto é muito, muito importante. É onde a gente investe muito tempo estudando o material. O que tem hoje no Brasil inteiro, no mundo. A gente fica estudando, pô. Eu tô vendo para importar a ferramenta. Essa ferramenta, E assim como tem tijolo de 12, tem tijolo de 15, eu tenho tijolo de 25, eu tenho reboco X, reboco Y, eu tenho uma AC3, eu tenho AC4, eu tenho... Onde dá problema? Quando a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. Exato. A mão de obra. E às Ou vezes, as especificações, tá começando, vai dar problema. Não desista, melhore, resolva. Resolva, Assuma o estuda. compromisso, né? Exato, estude. Claro que, não tem como não dizer, vai muito da... Como que eu vou explicar isso, né? Assim, é know-how, não tem. É a mesma coisa pro designer de interiores. Quando o cliente às vezes chega, Marcela, mas por quê? Eu falo, querido, eu já vi de tudo nessa vida. Marcela, basicamente assim, ó, vamos traçar um paralelo. Nós estamos falando de... você está com 12 anos de design, certo? Quando você saiu da faculdade, cara, assim como tem muita gente que está saindo da faculdade hoje. Claro. Tem muita gente começando no steel frame hoje. E tá tudo certo, e que cara. Bom. E comecem, que a gente ótimo. Precisa. Quanto Mas, mais assim, gente, melhor. Melhor. E assim, e aqui, a gente quer isso, né? E a gente se compromete com isso. Em treinar as pessoas. Exato. Em ajudar as pessoas. Para que as pessoas fiquem tão boa quanto. Porque o mundo precisa disso. Isso. E eu falo assim, daqui a 11 anos, 10 anos, vou colocar 10 anos. Não vai, Quem que vai não esperar vai, uma casa ficar... Gente, essas crianças estão nascendo na inteligência artificial. Por que você acha que o Antônio... Você acha que nossos Antônios vão esperar uma casa ficar pronta há 3 anos? Não. Mas nunca, gente. Isso não existe. Isso é o fim do mundo. Vocês já viram a China? Só acompanha a China. Só faz isso. Fiquei sabendo. Bom, eu não posso... não posso parar essa parte. É fofoca. Não, calma. É fofoca, depois no off. Mas falando de Balneário Camboriú. Mas interessante falar até, hoje, inclusive, Sena Tower e muitos prédios de Balneário Camboriú, onde eu atuo, né, muito lá, são feitos internamente de steel frame. Por causa do peso. Não tem sanidade que faça. Agora, é que às vezes o cliente... Gente, vocês nem sabem se a casa é feita de alvenaria ou de steel frame.
Não tem nem como saber. O basicão. O cara vai bater, fazer o toque-toque, e quando os caras falam, o toque-toque, vai toque-toque, sim. Na tua casa você bate na parede de alvenaria pra ver se ela faz barulho, não. Mas só que o que acontece? Aquele oco, o cara tem que entender que aquele oco é o que vai trazer o conforto térmico e acústico. Não tem ponte térmica, não tem... Você entendeu? Então, cara, tem muita coisa que às vezes a pessoa... E aí o nosso papel, tá? É compromisso nosso. Isso. É fazer com que as pessoas entendam isso. O porquê que existe isso? Por que o steel frame existe? Para que ele... Por que é o oco? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Isso é nosso papel. Né? E voltando um pouquinho para a questão das mãos de obra, que as pessoas que querem começar, o que estão fazendo, cara, busque fazer o melhor. Seja o melhor. Me ajuda a te ajudar. Busca ser o melhor. Busca sempre ser o melhor. Cara, assim, hoje tem... Vou falar, não posso falar milhares, mas, cara, centenas de pessoas hoje estão falando de steel frame na internet. Alguns falando beleza. A maioria fala muito bem. Você sabe que eu não acho uma pessoa... Eu acho que assim, são perfis de cliente. Eu acho que a alvenaria sempre vai ter esse perfil, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas eu vejo muito estilo hoje para os meus clientes que têm fazenda, né? Fazer casa em fazenda. Hoje, imagina que você vai fazer uma obra numa fazenda logística. Os chalés, a gente faz chalé hoje em Urubici, em lugares em Bonito, em Aquidauana ali, que são lugares extremamente difíceis de acesso. E pra que você vai ter uma recomendação de uma pessoa te ligando, pedindo um negócio, você tem que levar lá? Traz um saco de cimento cara, você aqui. tem um sítio. Faz de estilo, fazenda, casa que também a gente faz as casas de estilo. É na cidade, mas não interessa. Eu tô falando de tecnologia, eu tô falando de qualidade de vida, eu tô falando de tempo, eu tô falando de previsibilidade. Podemos falar de mobilidade. O cara tá fazendo aqui, não vamos pensar nas casas de fazenda, né? Às vezes para um funcionário ou um arrendamento, alguma coisa. O cara, tô com aqui, bicho, vamos fazer uma modular? Faz uma linha no modular e tal. Carrega, põe na prancha. Segue o baile. Eu falo assim, tem alguns clientes da área comercial principalmente, o cara alugou uma sala comercial grande lá e tal, precisa fazer um mezanino. O cara fala, não, estamos fazendo alvenaria porque é mais barato, isso aqui. Eu falei, cara, é o seguinte, o steel frame, você vai perder as placas, mas você encerrou teu contrato, desmonta tudo, coloca debaixo do braço e vai para a próxima asa. Vai para a próxima. Não, e já vamos começar a fazer galeria de steel frame, né? Pô. O que acontece hoje? Eu vejo que faz a galeria de alvenaria. Aí tem uma divisão. Aí a pessoa alugou as 2 salas. Aí eles quebram a parede. Aí a pessoa entregou a sala. Aí eles fazem a parede de novo. Jesus Cristo. Aí você juntou a alvenaria antiga com a alvenaria nova. Aí não fecha. Conclusão, fissura. Não se junta uma alvenaria, que tá antiga, porque ela trabalha de uma forma e a outra trabalha de outra forma, não tem adesão. Mas dá pra fazer amarração, blá, 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 blá. Ok. Eu prefiro steel frame. Tudo isso é assim... Alguém me convence do contrário. A flexibilidade da arquitetura no steel frame é muito grande, então você consegue explorar vãos. Tudo é tecnologia. Então assim, a gente joga pra engenharia, a engenharia calcula, vai um pouco mais de aço, vai um pouco menos de aço, faz uma trilhaça maior, aumenta a platibanda, diminui alguma coisinha, sempre a gente vai achar a solução. Entende? Viabiliza. Às vezes não viabiliza. Aí a gente faz um híbrido com aço pesado, alguma coisa. Mas normalmente... a gente trabalha muito híbrido, né? Então não adianta. Assim, vamos oferecer a solução para o cliente. Claro, tentando atender dentro do estilo. Por quê? Porque, cara, a flexibilidade... Porque faz sentido. Porque não tem. Eu acho que todo mundo que senta aqui na sala de reunião comigo, ela conversa 2 minutos, eu convenço. Porque eu falo, me dá... É lógico. É lógico. É óbvio. É uma coisa óbvia. Então não tem motivos para não. Por ser muito industrializado e menos artesanal, né? Não tem o barro, daí o cara bateu o traço de cimento diferente, o concreto. Então tem muitas variáveis que a gente elimina isso na industrialização do material. Tem muitas pessoas que tiveram já experiência ruim, isso existe mesmo há uns anos atrás, há anos e anos atrás. Mas a gente tem hoje a tecnologia muito mais avançada, muito mais mão de obra, e cada dia mais vai ter mais gente no steel frame. Esse é o caminho, não existe como voltar atrás. Não tem volta mais pra isso. Então, uma coisa que todo mundo fala, Marcela, e se eu fizer minha casa e depois pra vender no estilo? Aí eu fico, eu vou matar essa pessoa. Não, mas sabe uma coisa? Isso é interessante. Só pra terminar, a última coisa que você tá falando do cliente, como é que você faz pra convencer o cliente e tal. Você troca uma ideia com ele assim, você já experimentou? Porque a experiência do steel frame, é a mesma coisa que falar assim, viu, você já andou de Ferrari? Não tenho ideia. Não. Eu não sei, não entendi. Não sei como é que é, se é pequeno, se é... E a gente olha,
imagens, ou de vez dependendo da cidade, você consegue ver na rua. Mas, cara, entrou dentro. Então você tem que experimentar. Quando a pessoa experimenta, aí ela começa a sentir a percepção, o toque, o barulho, a sensação térmica. Ai, o conforto. Nossa. Entendeu? Assim, tudo isso é importante. Essa experiência. O steel frame é uma experiência. Se o cara tem experiência do steel frame, cara, vários clientes nossos que morou fora da cidade, ele fala assim, ele nem busca steel frame. Não busca alvenaria. Alvenaria nem Ele vai cogita direto, ainda. ele não cogita. Eu tô com um cliente lá que ele morou no Canadá, nos Estados Unidos, está de Toledo agora, estou fazendo um orçamento. Ele já foi específico para um arquiteto, buscou um arquiteto que conhece um pouco mais de sabe projetar em light steel frame, isso é muito importante, né? Saber projetar em light steel frame. Isso, procurando a solução. É. Você entendeu? Então, assim, paradigmas culturais, isso vai acabar. Vai ter um ciclo, nós temos aí, principalmente, a gente fala que o pessoal mais antigo, eles são um pouco mais tradicionalistas, a alvenaria ainda faz muito sentido para eles. Mas a hora que eles começam a experimentar... Mas é que assim, né? Hoje as pessoas também... Vem vindo muitas pessoas novas, né? Sim, e então isso acaba sendo o mercado. É como hoje as empresas que não estão adeptas à inteligência artificial. Eu tenho um colega meu, dentista, cliente meu até, e eu falei pra ele, você não traz lente de contato? Que era, na época eram, Jesus, como assim você coloca uma lente, né, no dente? Eles não trazem os dentistas, esses dermatos, não trazem toda a tecnologia do rosto, do dente. Todo mundo traz tecnologia. Não tem cirurgia vídeo. Todo mundo traz. Ah, mas a construção civil tem que ser de... Para, entendeu? Para. Não me dá rentabilidade. Gente, eu fico doida. Porque eu falo, por que todo mundo? Porque ninguém pergunta, ninguém fala por... Né? Na verdade, que até fala, né? Mas assim, a lente... Mas também tem uma evolução, né? Na tecnologia da lente. Por exemplo, que antes acho que lixava o dente, né? Hoje não lixa mais. Hoje tem umas coisinhas assim. Mas... Cara, quantas pessoas ganharam um sorriso melhor? Olha a possibilidade da tecnologia. Quanta coisa a tecnologia nos traz. E aí vim falar, o steel é novo. Que novo? Novo pra quem tá conhecendo agora. É velho já. Tá mais velho que eu já. Entendeu? Eu tô ótima, eu tô maravilhosa. Esses dias eu fui chamada até de senhorita lá na Nectares. Cheguei lá na Nectares. Aí eu desci, aí o cara, obrigado, senhorita. Obrigado pelo senhorita. Falei, adorei. Ele, mocinha, e eu, querida. Mas eu acho que assim, pra finalizar o nosso Piena Talks, Márcio, por que ser parceiro da Piena? Marcela, a gente se conheceu lá junto com o André, com o Bracisa, a Nogueira. A gente se conheceu e, claro, como a gente buscou afinidades da área de construção, como nós buscamos aprimoramento. Então, aí eu já vim de um alinhamento de propósito. Espiritual, já. Quase espiritual. Então, assim, a gente já tem todo mundo convergindo para o mesmo objetivo, que é levar a excelência do que a gente faz para entregar ao nosso cliente. E nós somos da área de construção. Segundo, a tecnologia, né? O jeito com que vocês usam a tecnologia, os softwares, os projetos, todos eles em BIM, já compatibilizados, tudo, cara, tudo converge para a excelência. Então, quando a gente vem nesse sentido, e eu fico muito feliz e agradeço aqui publicamente aí o convite de poder estar participando desses projetos, né? Que para mim é muito significativo também. Por quê? Porque eu consigo colocar o nosso trabalho em evidência, eu formo equipes conforme o foco do projeto. Sim, né? conforme a necessidade e a complexidade da obra. Isso, o primeiro projeto era um projeto que tinha uma certa complexidade, mas era mais acabamento. Isso. A gente veio com uma equipe. Foi agora, no Porto Madeiro, né? Uma casa que nós fizemos agora lá. Nós estamos com um outro desafio, com um pouco mais de estrutura e tal. Mais estrutura. E vai ficar massa, hein? Vai, ansiosa. E aí, daqui a pouco você vai lá para ver. Daqui a pouco, nós vamos mostrar também para esse pessoal, hein? Aí qual que é a ideia? Então, eu consigo hoje mesclar as equipes e te entregar hoje, conforme o projeto, a melhor solução. Vamos lá. O que te traz mais velocidade, mais acabamento. Mas a Piena em si, pelo posicionamento teu, que você está no mercado que eu quero atender, que é o mercado de alto padrão, que são reformas de alto padrão em steel, ampliações em steel e também as novas obras.
seja os chalés, as obras de maior porte e tudo mais. Nossos chalés. Então, a Piena traz muito isso, que é o mercado que a gente quer trabalhar. E, cara, vai lá, a gente criou uma amizade daí a partir disso, né? Pelas convergências e tudo mais, a gente acabou criando quase uma fraternidade aí. Exato. Eu acho que Deus une pessoas, né? E Com propósitos. E quando você tem um propósito de atender bem, de poder proporcionar a qualidade de vida para uma família, porque eu gostaria disso. Eu acho que assim, quando eu contrato alguém, né, eu como mãe também, amor pela minha família em primeira coisa, você também, a gente quer solução, né? A gente tem várias coisas que a gente não faz, muitas coisas, né? A gente é da construção, e quando às vezes a gente contrata outras pessoas, um médico ou outros, você quer que as pessoas tenham amor pela profissão e consigam te entregar o melhor. Então, eu acho que a gente faz o que a gente espera, né? Sim, é bem isso. E a gente deseja, a gente faz por isso, busca isso, e quando a gente não tem, a gente sempre dá aquele feedbackzinho, né? Sempre. Para buscar esse alinhamento. Claro. Às vezes a pessoa realmente quer fazer, mas ainda não conseguiu entender como. Então, assim... Mas acho que é sempre busca fazer o melhor, né? Sim. Dá trabalho. Porém, eu falo, se não for pra fazer bem feito, eu nem começo. Não faz sentido. Não faz sentido. Esse foi o primeiro Piena Talks. Obrigado, Márcio, por ter participado e topado estar aqui comigo, para que a gente possa passar mais informações aos nossos clientes, porque a gente gosta de trabalhar com transparência e sempre trazendo qualidade e informação. É isso, gente. Esse é o Piena Talks. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, dá um like, comenta, curte, compartilha. Beijo, tchau.